Boa tarde, querido. Tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom também o churrasco ontem, né? Então, realmente uma alegria, um privilégio poder ter a oportunidade de compartilhar mais uma vez a palavra do irmão. Bom, como vocês sabem, a gente tem, nos últimos domingos, conversado um pouco sobre o Sermão do Monte, Jesus se meditando em Mateus 5. E a gente tem entrado em um tópico que é basicamente sobre Jesus e a lei, Jesus e o cumprimento da lei, que começa desde lá no verso 7 do 5, e a gente vai ver como isso acontece em alguns diferentes exemplos que Jesus vai dando, 6 exemplos, na verdade, que vão ser relatados entre o verso 17 e o verso 48. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro deles, né? Que vai ser sobre a ira, né? Vai ser sobre como lidar com sabedoria com a ira, como dominar a ira. Então, bom, antes da gente ir direto para o texto, eu queria aqui mesmo. Senhor, obrigado, Deus, mais uma vez, pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá, de podermos ler a tua palavra, termos acesso a ela, podemos conhecer o Senhor também através dela. A gente pede, Deus, por favor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com cada um. Fale conosco através da tua palavra, Deus, que realmente o Senhor possa abrir nossos olhos, para aprofundar e expandir o nosso entendimento sobre como o Senhor quer que vivamos e da maneira que o Senhor quer que a gente se relacione com o Senhor e com os outros. Esteja conosco com tarde e que somente o Senhor seja glorificado em tudo isso. Nós te agradecemos e oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, aqui, na verdade, nesses textos que a gente vai ler, Jesus ele vai estar dizendo à multidão que estava com ele, de diferentes regiões, sobre o que significa, de fato, o cumprimento da lei. E, bom, vocês sabem que naquela época haviam vários mestres, haviam vários rabinos, e a lei ela era ensinada nas sinagogas, os fariseus, e, bom, existia, por diferentes mestres, a forma e a percepção de como a lei deveria ser seguida, as formas práticas de você pode seguir a lei. E Jesus, então, ele vai começar no verso 21, gostaria de ler com vocês na versão da Nova Almeida, que vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial da justiça e você seja julgado na prisão. Em verdade, lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então, aqui, realmente, o que a gente observa Jesus iniciando essa conversa com toda a multidão bom, vocês ouviram o que foi dito, né, aos antepassados, terceiros, ouviram o que é dito na sinagoga, mas, olha, eu tenho algo a mais para dizer para vocês. Né? Vocês têm ouvido que se vocês, de fato, matarem, assassinarem, se vocês externalizarem um comportamento absurdo desse, vocês vão estar sujeitos a um julgamento. E aqui vale a pena também lembrar sobre como o julgamento ele acontecia naquela época, que você, dependendo do seu tipo de delito, poderia ter um certo julgamento num tribunal local, que seria dado por 3 juízes. Você poderia, de repente, ir também então, um sinédrio menor, né, composto por um número maior de juízes, e você poderia, e aí o que eles diziam, ter esse julgamento do inferno de fogo que diz no verso 22, que seria um julgamento do Senhor. Né? Então, você tem
um julgamento que vai ser dado por um conjunto menor. Se o problema for muito grave, você vai ser julgado por um grupo maior de líderes, mas perceba que você vai ser, acima de tudo, julgado por Deus. Né? E é interessante que, bom, aqui a primeira coisa que a gente percebe, na verdade, é sobre como Jesus ele está transcendendo aqui com o seu com os seus discípulos e toda a multidão um ensinamento que vai além de um comportamento, um aspecto moral, um aspecto ético em si do comportamento, mas vai em um aspecto do coração. O problema não é tanto você comportar o seu impulso de querer matar alguém. O problema não é tanto você conseguir se comportar e socialmente falando, né, e estar em conformidade com o que as pessoas elas esperam de você, mas o problema ele é mais profundo. O problema realmente é a ira e o ódio que realmente está no coração. E enquanto realmente os homens eles podem te julgar e te condenar pelas suas ações, Deus realmente conhece seu coração. Ele tem um aspecto muito mais profundo, né? Que é só o mero ato de você proferir aqui uma ira a alguém, você já está suscetível a julgamento. E é interessante isso, né? Pensar, puxa, por que a ira, e aí a gente pode, para estarmos todos numa mesma página, né? A ira é entendida aqui como um aspecto extremado da raiva. A raiva em si, como uma emoção, ela, na verdade, muitas vezes acaba sendo como uma reação, dependendo do contexto que você tem. Né? Alguém te corta do trânsito, de repente aquilo para alguns pode suscitar uma certa raiva. Mas a ira é um estado um pouco mais prolongado e permanente de raiva. E a ira, ela é certamente destrutiva. Né? Ela é destrutiva e vários estudos mostram que, em termos até fisiológicos, ela acaba mais com o corpo do que a ansiedade, do que a depressão. A ira realmente ela traz um desgaste fisiológico absurdo. Né? E como isso não só degrada e corrompe o nosso coração e o nosso corpo, mas isso também destrói relacionamentos e pode também destruir a vida de pessoas. Né? Então, esse é um ponto assim, muito interessante de que, para muitos, e talvez para um aspecto mais religioso da avaliação do comportamento, o problema está na manifestação de todos os pecados em si. Não importa muito como é que eu tenho, o que é que realmente está no meu coração, se eu estou no fundo ali só buscando uma performance, um teatro, né, comportamental para não ser julgado pelas pessoas, mas aquilo no fundo não reflete de fato o meu próprio coração. E enquanto as pessoas estavam mais preocupadas com essa aparência do pecado, Jesus ele vai no cerne e realmente fala sobre a ira e o ódio que está no nosso coração. E por que isso é tão importante? Né? Até Jesus ele fala mais para frente em Mateus 15 sobre o problema realmente é o que sai da boca, né? Porque isso contamina o homem. Ele diz, por exemplo, em Mateus 15, verso 19, que o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem, porque do coração vem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Então, existe aqui uma preocupação de, se eventualmente você mente, eu minto, se eventualmente a gente se ira, se eventualmente a gente diminui as pessoas, às vezes a preocupação está em resolver aquilo, resolver o dano que a externalização daquele mau comportamento gerou. Eu não estou tão preocupado em resolver a raiz exatamente daquele problema que originou aquela disfunção e aquela disfunção comportamental, de repente. É quase como se você tivesse mais sofrendo consequências, quase como se fosse o fruto, né, do seu próprio coração, do que, de fato, a preocupação em si do que é que está sendo, da ira que está sendo externalizada.
E aqui também, no verso 22, uma coisa que é interessante é de que Jesus ele começa a dizer, né? Olha, eu porém digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento, e quem está o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Eu tenho a impressão, talvez também porque isso pode ser relacionado um pouco comigo, imagino talvez que com alguns de vocês também, sobre como Jesus também está endereçando alguns incentivos religiosos e uma certa artificialidade moral que acontece dentro de cada um de nós, né? Sobre aqueles alertas de qual que é o limiar em que nós seremos passíveis do julgamento de Deus. É quase como se a pergunta que a gente tivesse para Deus é o seguinte: ó Deus, qual que é o limite que eu consigo viver para não ser julgado pelo Senhor? Essa lógica parece que ela é incomum, mas na verdade vou traçar aqui um paralelo sobre como isso acontece comigo no trânsito, pelo menos não no trânsito, mas em estrada. Existem aqueles dois tipos de motoristas, né? Existe aquele motorista que é o prudente, aquele motorista que ele não está preocupado se a via é de 50 km por hora, se é de 70, se é de 90, se é de 120. Ele não está preocupado com isso, ele não está olhando a placa para ser prudente no trânsito, para se adequar realmente ao trânsito. Ele está ali preocupado, acima de tudo, com a segurança dele, não colocar em risco a sua família que está ali no passageiro, no banco de trás, com o próximo. Então, essa é a preocupação de um motorista número 1. Aí tem o motorista número 2, já seria eu, que toda hora estou vendo qual que é o limite da via para saber até onde dá para ir, né? E eu também, quando estou numa estrada, por exemplo, pego uma Castelo, o limite é 120. Mas é 120 quando eu passo no radar e quando tem um policial. Se não tem um policial, se não tem um radar, aí é 121, 130, 40, 50. Já deu para bater 70. E aí você fala assim, pô, o que acontece? Não sei se essa história ela é indutiva o suficiente para perceber o que acontece no nosso coração. De que, ali no fundo, eu estou preocupado. Percebam a diferença do motorista 1. O motorista 2, que no caso eu me enquadro nele, ele está preocupado com a prudência do trânsito, ele está preocupado em seguir as leis de trânsito, como ele aprendeu na autoescola, como ele aprende sobre o respeito com o próximo, com a família que está do lado, atrás. Ou, no fundo, ele só está sempre testando qual que é até o limite que dá para ir sem ser julgado, sem ser pego. Sem que ninguém possa dizer para ele, você está errado, né? Ou seu comportamento é repreensível. E você fala assim, você passou a 120, a gente sabe que dá até 10% que não pega multa, né? Então a gente está falando até 132. Fala assim, pô, 132, você chegar uma multa para você 132, assim, pô, mas que isso estava ali dentro do limite, né? Mas você estava ali testando, né, aquele limite. Que se estivesse ali no 133, você fala assim, não, estava abaixo do que você poderia me condenar. Né? Então, tudo isso eu estou dizendo porque eu vejo uma relação muito forte com, talvez, um certo público que está se perguntando o seguinte: olha, então, para Deus me julgar com relação à ira, é matar, então, né? Beleza. Se é matar, então eu consigo aproveitar uma gordura, um spreadzinho que eu tenho ali para menosprezar alguém, para desprezar alguém, para humilhar alguém. Por quê? Bom, na prática eu não estou matando. Então eu tenho aqui uma gordura de comportamental que eu posso testar sem, no fundo, tá me preocupando com o espírito da lei, com o cumprimento real da lei. Eu virei um tecnocrata, né? Aquele que coloca o livro debaixo do braço para descobrir qual que é o mínimo que eu tenho que fazer para estar bem com Deus. E esse tipo de pensamento, ele reflete em várias áreas, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes atrás, sobre quando a preocupação é muito grande com o comportamento, não com o relacionamento com Deus, fala assim, olha, Deus, então ele pede 10%. Se for 9, dá ainda? Pode ser, mas é do bruto ou é do líquido? Né? Quanto que eu tenho que dar? Então, pô, aí você conversa lá em casa, não, mas olha, 10% tem aqui a promessa de fé. A promessa de fé vai dar 11,5%. Aí eu estou em excesso, não precisa disso. Vamos ficar com 10%, porque esse é o mínimo que eu preciso fazer
para estar bem com Deus. Como uma disciplina também, eu preciso tirar, dependendo da instituição, 6 bola é 10, 5 bola é 10. Eu estou suficientemente resguardado para qualquer tipo de reprovação que alguém possa trazer contra mim. Então, isso é uma coisa, assim, que Jesus está dizendo o seguinte, olha, a régua é mais em cima. A régua não é quando você externaliza a matança no outro. É quando você mata o outro no teu coração. Não precisa matar ele fisicamente. Matou ele no teu coração, você já é passivo de julgamento. Vejam que aqui você não está na condenação, você está na fila. Né? Você vai estar ali na fila. E você vai estar na fila, né, de um julgamento menor, um julgamento maior e um julgamento de Deus. E se você souber que alguém está com você na cabeça porque você o matou no seu coração e ele está indo te levar para, digamos assim, para algum tribunal, seja ele local, seja um cenário menor, ou em relação a Deus, fala com esse cara e se ajeita já. Não deixa para depois para se reconciliar com ele, porque quando ele te levar para o juiz, você vai pagar, né, pela sua sentença. Então, isso é uma coisa assim que pelo menos me faz pensar de que quando até Jesus ele diz, né, no verso 23, olha, se você estiver indo fazer ali a sua oferta ao altar e você se lembrar disso, Deus não quer a sua oferta com um coração cheio de ódio, de ira injustificada em relação às pessoas, de uma consciência ofensiva em relação às pessoas. Né? A Bíblia vai dizer várias e várias vezes que Deus ele diz ao seu povo, né? Eu quero misericórdia no holocausto. Né? A gente lê isso em Oséias 6, a gente lê isso 2 vezes em Mateus, que Jesus também se dirige, né? Dizendo que misericórdia quer no holocausto. Né? E isso é uma coisa que, pelo menos, faz a gente se atentar não só para a externalização do nosso pecado, mas também para o pecado que está enraizado. E, bom, isso é uma das coisas também que eu queria pensar com vocês. Não só a ira, ela, digamos assim, ela é apresentada aqui de uma forma repreensiva, né? Mas, dependendo da cultura ou domiciliar, ou a cultura que você cresce como país, você vai ter uma abordagem diferente em relação a ele. Né? Tem aquelas culturas que elas têm uma ênfase enorme em indivíduos, são culturas mais individualistas, que elas vão, no fundo, dar um grande suporte à externalização da ira, porque a ira, ou a raiva em si, ela é uma forma de ser autêntico. Né? Você já deve ter ouvido aquela pessoa do tipo, não, eu falo que tá danado, eu sou uma pessoa sincera, né? Então, a ira, no fundo, é uma forma de eu ser autêntico, uma forma de eu me expressar da maneira como eu sou, né? É uma forma que afirma a minha própria identidade. Né? E aí, você tem tantas culturas focadas no indivíduo que é uma forma de você afirmar a identidade do cara, como você também tem outras culturas mais tradicionais e coletivas, que eu imagino que seja o caso de alguns de nós aqui, em que a ira, na verdade, ela é vista como um aspecto extremamente negativo, porque você deve suprimir a sua ira em favor do grupo, né, do clã, da tribo, da comunidade, né, porque pessoas boas não ficam bravas, pessoas boas não ficam iradas, porque irar é perder o controle, pessoas boas não perdem o controle. Né? E é interessante que a ira, nesses tipos de cultura, ela é mais vista como um sinal de fraqueza do que um sinal de autenticidade, né, pessoal. Então, do tipo, você é mais um descontrolado do que, na verdade, uma pessoa autêntica e virtuosa, por assim dizer. Né? E é interessante que a Bíblia ela não trata a ira como nenhuma dessas duas culturas trata. Né? A Bíblia ela não vai trazer a ira como uma, digamos assim, uma extrema, um aspecto extremamente negativo do indivíduo, um aspecto extremamente positivo do indivíduo. A Bíblia ela vai dizer que ira, na verdade, é um dos atributos de Deus. A Bíblia vai dizer, por várias e várias vezes no Antigo Testamento, de que Deus ele é tardio em irar-se. A ira é um atributo de Deus. Mas o ponto
que a gente vê, e até mesmo algumas versões trazem, né? Por exemplo, a gente leu aqui a nova Almeida atualizada, mas se você pega a Almeida Revista e Corrigida, por exemplo, ou outras versões, elas vão trazer nesse verso 22 da seguinte forma, né? Eu, porém, digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito, e aí alguns colocam um conchete, dizendo que todo aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo, né? Porque aqui vai ter uma forma de tradução, de entendimento, que é isso que Jesus está se referindo, né? A ira injustificada, porque a ira, no fundo é um atributo de Deus, né? Paulo fala mesmo aos Efésios: irai-vos e não pequeis, não coloque o sol sobre a vossa ira. Não é do tipo, olha, algumas pessoas vão se irar, outras pessoas não vão se irar. E quem ira está em pecado. Olha, ire, mas não peque. Como é que a gente ira e não peca? Da mesma forma como Deus se ira, porque de uma forma tardia, né? Uma forma que não é apressada, uma forma que ela não é explosiva. E a ira, em que sentido ela acaba sendo até mesmo algo intrinsecamente bom, de raça, pelo visto de que é um atributo de Deus, né? Porque a ira está associado a esse amor que muitas vezes nós temos em relação a pessoas ou coisas, muitas vezes, né? Imagine, por exemplo, que você vê diante dos seus olhos a pessoa que você mais ama violentada. Aquilo vai naturalmente despertar em você uma ira absurda, uma ira para corrigir a injustiça, uma ira que vai ser aquele motor, sabe, aquele driver para você corrigir a injustiça que está diante de você, e você, através daquele impulso, exercer a justiça que vem de Deus, né? Deus, por exemplo, ele se ira contra o pecado, né? Um pai, por exemplo, que vê o seu filho fazendo tolice, se ira com a tolice do filho, ele não se ira com o filho, né? Com a filha, ele se ira com a tolice do filho, porque realmente ele ama, né? E a ausência digamos assim, o oposto, na verdade, do amor não seria a ira, né? Sim, seria o ódio e, na sua última instância, a própria indiferença, né? Então, esse é um aspecto construtivo que a ira tem, que nos leva a esse impulso para que realmente a justiça de Deus seja manifesta através de nós, e nós sejamos também um canal de Deus para a exerção da justiça, mas ela, da mesma forma como ela aparece naquilo que envolve os nossos amores, ela também é uma ótima denúncia para quando a gente ira de uma forma injustificada, né? De uma forma que é sem fundamento, que é inclusive o que Jesus traz aqui, né? Mesmo a Bíblia traz isso várias vezes, né? Traz isso, por exemplo, em Provérbios 18, que diz que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Em Tiago a gente aprende também que a gente deve ser pronto para ouvir, né? Tardios para falar e tardios para irar-se, né? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, veja que a ênfase aqui não está na não ira, não está na ira descontrolada, está na ira tardia, né? Esse elemento da ira tardia realmente é onde a Bíblia ela traz esse elemento de sabedoria, né, em relação do homem em relação quando ele se relaciona com Deus e com as pessoas, né? Porque, de fato, né, o homem que opera com uma ira descontrolada e busca a sua própria justiça, ele não vai estar nem por um lado buscando a justiça de Deus, e nem a justiça de Deus vai estar sendo operada naquela situação justamente porque ele quer fazer as coisas pela própria força, né? E é interessante, naquele ponto que a gente estava dizendo sobre quando a gente vê a pessoa que nós mais amamos ser violentada, isso desperta em nós uma ira. O despertamento de uma ira é uma boa denúncia do que realmente o nosso coração mais ama. Em que sentido isso acontece? Não sei se vocês já tiveram a experiência de ter um dia muito agitado. E nesse dia muito agitado, você tem muita responsabilidade, você tem muita tarefa. E você se organizou mal para a hora do almoço. Aí você sai para almoçar. São Paulo
que apesar de ser uma cidade de rápido atendimento, pode ser também que você fique ali com 20 minutos para almoçar e o garçom, a garçonete está demorando. E aquilo desperta em você um absurdo, né? E você vai ser desrespeitoso, você vai perguntar, cadê meu prato e tal, e você fala assim, aí você para se perguntar, o ideal é fazer isso antes de estourar com a garçonete, com o garçom, mas falar assim, o que é que eu amo tanto, o que eu estou defendendo com essa minha ira? Porque a ira é um instrumento de defesa de algo ou de alguém, né? Porque a ira, ela vai disseminar aquilo que é o alvo dela, né? Você pode ter uma ira contra a injustiça, isso vai disseminar a injustiça. Você pode ter uma ira infundada, e isso vai respingar em alguém, né? E aí você fica perguntando, o que é que no fundo eu estou defendendo nesse cenário aqui que a gente acabou de descrever? Pô, eu estou defendendo, no fundo, a minha... Ao invés de dizer para a reunião que eu tenho subsequente que eu vou chegar atrasado, que me organizei mal no almoço, falar assim, olha, pessoal, desculpe aí, porque eu me organizei mal, então, na verdade, nem foi culpa do restaurante, fui eu que me planejei mal meu dia, e você, de uma certa forma, ter medo que aquilo manche a sua imagem, que aquilo manche a sua reputação, você esbraveja com a mulher, né? Porque mais importante é a sua imagem do que realmente a integridade da mulher, ou do garçom, se ela for. Então, é muito interessante como realmente o despertamento da ira, ele traz uma denúncia muito grande do que é que nós amamos, né? E Santo Agostinho mesmo, ele fala sobre um grande problema que nós temos sobre amores desordenados, né? E amor desordenado, na visão de Agostinho, é basicamente quando algo bom em nossa vida se torna algo supremo. E como isso acontece, né? Algo bom em nossas vidas pode ser o que todos nós desejamos, né? Boa família, boa saúde, uma boa carreira, digamos assim, recursos, bens. Puxa, você pode conquistas, você pode pensar em várias coisas. O grande problema, e onde o pecado começa a entrar, é quando algo bom das nossas vidas, como a nossa família, como a nossa estabilidade, como a nossa segurança, como a nossa riqueza, como a nossa posse, quando isso se torna maior do que Deus. Quando algo bom se torna algo supremo, a gente tem um desordenamento do amor. E dessa mesma forma que existem amores desordenados, existem também essas iras desordenadas. E o desordenamento da ira nos faz enxergar o que Jesus está apontando aqui, que é um problema no coração. É um coração que possui amores desordenados, né? Então, e é interessante ainda, né, quando a gente... E aqui acho que vai variar um pouco de como cada um reage ao momento do dia. Infelizmente, o meu modo de reagir é um modo bastante destrutivo, cruel. Eu estou na expectativa de vocês também partilharem comigo um pouco dessa reação, que é o seguinte: quando você se ira contra alguém, e a ira realmente ela te deixa vulnerável, você tem algumas opções, né? Você tem a opção de, a partir dessa vulnerabilidade, se reconciliar com alguém que te despertou uma ira que você não tem justificativa para estar irado, mas você não está irado. Ou você tem a outra opção, que é quebrar qualquer ponte possível de ser construída com a pessoa. E você fazer daquela ira uma forma de diminuir a pessoa ao extremo. Né? Do tipo, vamos supor, aqui a gente está numa conversa, tal, de repente, eu irei o Levi, levei o Levi a sua ira completa, fala assim para o Levi, cara, queria te pedir perdão, realmente, eu vejo que eu tirei. Você mirou, cara? Você acha que aquilo vai virar? Por favor, né? É só ira. Isso não é nada. E aí, ao invés de aproveitar a ira como uma forma de se reconectar e construir pontes com as pessoas, construir momentos de cura e de perdão, a gente simplesmente destrói essas pontes, porque a maior preocupação está em fazer o outro se sentir um lixo, no fundo, né? Você quer fazer o outro sentir o que Jesus ele traz aqui, que é esse insulto ao irmão de fazer ele sentir que ele não tem valor nenhum. Porque essa é a forma mais natural de uma autodefesa em relação a esse momento de ira. É você levar o outro a pensar que ele não tem valor nenhum. Quase como... Aí já é um pouco mais clichê, talvez nem tão clichê, porque pode ficar no subconsciente de cada um, mas que a gente vê, né, aquelas falas simuladas do tipo... você
Você vê, de repente, hipoteticamente, você é uma pessoa muito importante, prestes a entrar em um evento, né, que você é a pessoa convidada mais importante daquele evento. E aí o segurança te barra. Segurança te barra. Fala assim, ô, meu jovem, identidade, por favor. Pô, não tem aqui, mas eu sou falecido. Não, identidade, por favor, sem identidade não vai entrar. Você sabe quem eu sou, cara? Você sabe com o que você está falando? Assim, pô, você ganha aí, o dinheiro que você ganha, olhando todo mundo. Pô, cara, eu sou o palestrante convidado aqui desse negócio. Assim, isso não é nada, cara. Pelo amor de Deus, quer que eu chame teu chefe para resolver isso? E o que é isso no final do dia? É uma ira que não é uma ira, é uma ira velada, porque a gente está no controle da fala. A gente está tão no controle que a gente está o tempo inteiro ali medindo quanto que a faca entra no cara, né? De tão controlado que está digamos assim, aquele insulto à pessoa e aquela diminuição da pessoa como indivíduo. Que até esse termo tolo, né, se falar assim, pô, chamar o cara de tolo, se Jesus nascesse em São Paulo em 2024, pô, isso aqui é... O Kenzo já aprende a chamar alguém de tolo, né? Isso não é nada. Complicado é você chamar alguém de coisas muito piores, né? Mas a expressão que está aqui, haká, é justamente uma expressão que era usada como ofensa, né, pelos judeus, que significa justamente isso. É uma ofensa que você está dizendo basicamente para a pessoa: você é um lixo. Você não tem valor algum. Né? Você realmente você não tem nada que vale. E aí, basicamente, você diminuir aquilo que Deus criou ao mínimo que você consegue. Né? E é justamente essa diminuição que Jesus está dizendo o seguinte: essa diminuição, né, infundada e gratuita, né, aquele ódio, ira gratuito que Jesus fala o seguinte: olha, tá vendo quando você pensava que só se você matasse aquele teu inimigo você poderia ser condenado, ser julgado? É o que eu estou dizendo, que a hora que você matar ele no teu coração dessa forma, fazendo ele perder completamente o valor dele do seu ponto de vista, você vai ser julgado. Você vai ser julgado. E bom, assim, eu fico pensando, quando eu, né, já li esse texto algumas vezes, mas mesmo lendo esse texto agora, eu falo assim, puxa, é um texto muito, muito forte, é um padrão muito alto. Né? É um texto que ele gera muito desafio pessoal. Né? E ainda mais sobre esse entendimento de que, olha, se eventualmente eu, obviamente, mentir, se eu assassinar, se eu caluniar, se eu roubar, se eu adulterar, o problema não está no ato, não começou no ato. E aí você tenta resolver todas as catástrofes que foram geradas a partir do seu ato. O problema está muito antes. E é essa resolução do coração, com esse amor desordenado, que Jesus está muito interessado, e que Jesus, de fato, nos desafia a pensar que essa é a verdadeira observância da lei, esse é o verdadeiro cumprimento da lei. Né? E aí, assim, é claro, como a gente falou, né, Jesus está aqui trabalhando matemática, vai dando vários exemplos, o verso 17 e 48, e ele termina no 48 dizendo assim: olha, sejam perfeitos, porque o perfeito é o vosso Pai. Esse é o padrão. O padrão é o vosso Pai. E isso é uma coisa que, sem dúvida alguma, Deus nos encoraja para que a gente tenha uma consciência de realmente quais são os elementos que Ele quer nos ver preocupados, falar assim: olha, cara, para de perder, para de se contentar, de repente, com o seu comportamento externo, para de perder tempo em tentar resolver os seus comportamentos externos e começa a olhar realmente para o teu coração. Começa a olhar para as suas intenções. Começa a olhar para dentro de si, no sentido de pedir para que o Senhor realmente sonhe o nosso coração, como a gente, inclusive, cantou aqui agora, falando assim: Senhor, veja realmente se em algum caminho mal. Me ajude a perceber alguma coisa mais profunda do que eu realmente consigo enxergar. Né? E a redimir talvez este impulso, não pode dar uma melhor palavra do que
talvez essa motivação, esse despertamento de basicamente enfrentar a injustiça a partir de uma ira que vem do Senhor, né? Para que realmente o Senhor seja glorificado, né? E a ira, ao invés de produzir morte, produzir dores, quebrar relacionamentos, para que ela possa quebrar no fundo injustiças, para que ela possa ser um instrumento de Deus para que realmente haja paz, haja conserto daquilo que está distorcido diante de nós. Teve um autor, e com isso a gente já vai um pouco para o final, que ele trouxe uma frase que eu achei muito sucinta e muito boa, né, sobre a ira, que ele diz o seguinte: tão pecado quanto você ter uma ira injustificada ou se irar quando não há nenhum motivo, é você deixar de irar-se quando há um motivo legítimo diante de você, né? Digamos assim, a sua defesa pessoal de causas infundáveis, se você se irar por conta daquilo, é tão problemático quanto você ver a injustiça sendo executada na sua frente e você tem comportamento passivo, sem reação nenhuma, né? Porque muitas vezes a gente se incomoda mais com o que as pessoas estão dizendo de nós, como as pessoas estão defamando a nossa imagem, defamando a nossa reputação, de repente nos maltratando, de repente, do que com o que acontece com injustiça com inúmeras pessoas do outro lado da cidade, né? Certamente isso é muito mais apelativo, muito mais comovente para nós. Isso provoca mais ira em nós, né, do que as pessoas têm dito sobre nós, do que realmente da injustiça que a gente vê, né, nos nossos olhos. Então, essa consciência de pedir para que, com o coração quebrantado, para que o Senhor realmente continue redimindo este sentimento, eu vejo que isso é muito, muito poderoso para que a gente lide com sabedoria com a ira, para que não seja nem ausência de ira, para que não seja nem uma ira descontrolada, mas para que seja uma ira tardia, para que realmente Deus possa continuar trabalhando no nosso coração. Orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a Tua Palavra, poder pensar sobre a Tua Palavra também, sobre o Senhor. Pedimos para que, por favor, Deus, o Senhor continue ministrando isso nos nossos corações, continue trazendo clareza para nós, de entendimento sobre como o Senhor quer que vivamos com o Senhor, também com os outros, que o Senhor possa nos ensinar a sabedoria de como o Senhor que é tardio para se irar, que nós também sejamos tardios para se irar. Se a gente não se com muita pressa e destrua tudo que está no nosso caminho, mas também para que a gente não assista passivamente a injustiça acontecendo diante de nós e isso não cause alguma reação para que a tua justiça seja implementada. Então, por favor, nos ajude, Senhor, a ter um coração transformado, uma mente transformada, para que o Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.